É, o que eu estou fazendo o dia inteiro. Então, então, pessoal, nós estamos. Boa noite a todo mundo aqui que sempre nos acompanha nas lives quase que diárias do Fala Subúrbio. Quando o pessoal está chegando, a gente vai aproveitando para compartilhar. Essa live aqui de hoje, eu tenho o prazer enorme de receber o Dr. Humberto Adame, Dr. Humberto Adame, que é presidente, né, da comissão estadual hoje no Rio de Janeiro da, da escravidão negra no Brasil, mas também foi o primeiro presidente Não, desta continuo. comissão e continua como presidente da Comissão Nacional da Escravidão Negra do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, sem dúvida, o Dr. Humberto Adame é um dos maiores advogados, né, nesse país hoje, que tem uma longa trajetória na luta, na defesa dos direitos da população negra desse país, e teve em vários processos, né, sem dúvida, na maior parte dos processos de legislações que avançaram no sentido da promoção da igualdade racial, sem dúvida, o Adame esteve presente. Então, eu quero passar já a palavra para ele, para as considerações iniciais, ele se apresentar, que sem dúvida se apresentará melhor do que eu. E de pronto, já quero te agradecer, Adame, por estar aqui com a gente nessa live hoje. Muito obrigado, Danilo. Tá uma correria. Agora entrou o mundo das lives aí. Ainda bem, eu estava hoje no Brasil 247 e ontem tive numa live com o Del Garcês e o queridíssimo, né, Pitanga. E o Pitanga, com 81 anos, dizendo, olha, agora, graças a esse corre-corre das lives aí, algumas vozes que se levantam contra o racismo no Brasil passaram a ser ouvidas. Você vê que hoje nós vamos ter o racismo no Brasil passaram a ser ouvidas. Você vê que hoje nós vamos ter... Espera aí que tá ligado agora, aqui o bagulho. Graças a esse corre-corre das lives aí, algumas vozes que se levantam contra tá dando eco aqui. Racismo no Brasil. Bem, nós vamos ter agora o Silvio Almeida no Roda Viva. Pouquíssimas pessoas negras estiveram no Roda Viva. Eu não me lembro muito de muita gente, não. E hoje estava sendo questionado exatamente isso, né, que era importante essa participação do Silvio Almeida lá dos Estados Unidos, falando sobre isso que todos nós estamos falando, né, da importância da pauta negra, da pauta preta e parda ingressar na imprensa, né, que é muito culpada por não ter tido uma inserção maior na mídia brasileira. Mas, bem, a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB foi criada em 2014, nós tomamos posse realmente em 2015, e o que parecia que era uma coisa mais... Não, nunca pareceu que seria simples, mas ela é muito difícil. Primeiro porque ela está suscetível a
tremores do dia a dia da política também. Quando, por exemplo, teve o impeachment da Dilma, todo o pessoal que era ligado ao PT e a OAB entrou na OAB para fazer impeachment da Dilma, saiu pela porta da frente, do fundo, batendo a porta, a OAB golpista, esquecendo que essa pauta da reparação da escravidão é uma pauta que está além, acima da direita e da esquerda. Porque, se você for observar com atenção, nem a direita nem a esquerda fizeram o debate da reparação da escravidão durante a campanha eleitoral. Então, aqueles que estão... Sem dúvida. Isso é um ponto crucial, que eu quero debater muito. Então, aqueles que fizeram esse movimento, com certeza, se esqueceram dessa pegada aí, que dizer, olha, mas ninguém debateu sobre isso na campanha eleitoral, e não foi só uma campanha eleitoral, não. Então, nesse aspecto, eu sempre cito o doutor Ademir, da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Campinas, que ele diz assim, olha, essa comissão, que hoje talvez a gente não conseguisse instalar pelas condições políticas, né? É só um furinho no muro da branquitude do Conselho Federal da OAB, assim como outras instituições. E isso é uma coisa que tem sido importante. Aí ficamos lá, fomos andando, às vezes de frente, às vezes de lado, uma importante adesão, que eu sei que te interessa muito, foi a associação com o filme Menino 23, do Belisário França, com a história do professor Sidney Aguilar, e isso é uma importante parceria onde se fez, nas OABs do país inteiro, mais de 200 apresentações do filme Menino 23 com a parceria da distribuidora, produtora Giros, da qual faz parte a querida Rossana Gestera, né? Bem, aí nós estamos hoje em 18 seccionais da OAB. Você vê que em 3 gestões continuadas, com os presidentes do Conselho Federal apoiando, o presidente inicialmente Marcos Vinícius Furtado, depois o presidente Cláudio Lamáquia e o presidente atual Felipe Santa Cruz, nós só estamos em 18 seccionais da OAB. Não chegamos às 27. E eu queria, inclusive, citar para aquele que está nos vendo aí, no Fala Subúrbio, para bater lá na porta do presidente da sua subseção da OAB, no presidente da sua seccional da OAB, e verificar se lá tem a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB, e dizer que fui eu que falei que preciso ter. A comissão precisa estar no maior número de lugares da OAB em que ela possa estar. Eu vi hoje na CNN, que a gente está trancado aqui em casa, né? Então, nos resta ver CNN, Globo News, 24 horas por dia, mas no sentido de estar presente nas
subseções, e aí verificamos aqui uma cena igualzinha na polícia de São Paulo, de lá do George Floyd, né? O cara com o pé em cima do pescoço, do menino de 17 anos, que foi numa abordagem de trânsito, de moto. Depois, o mata-leão do Eu Não Consigo Respirar, deixou o moleque desacordado por 3 vezes, e tudo sendo filmado. Exatamente. Eu também assisti isso ainda há pouco, na verdade. Assisti agora na Globo News mesmo. E está passando desde cedo. E fiquei estarrecido quanto a imagem é idêntica. É idêntica. E não tinha assim, ninguém... A única coisa que nós não tivemos foi o resultado da morte, né? Felizmente. E que o pessoal falava português, né? E que o cara poderia ter dito: eu não consigo respirar, mas ele não conseguiu. Você vê ele se mexendo assim no chão. Não, ele desfaleceu 2 vezes. Foi bizarro. E recorrente, né? Porque semana passada, na Polícia de São Paulo, eu já tinha visto uma situação dessa. Me chamou a atenção que o ouvidor da PM de São Paulo, agora se não me engano, Carlos, eu vi, alguma coisa, eu não sei o nome dele. Mas eu vi umas declarações dele iniciais na semana passada, eu vi umas declarações muito fracas. Era para o cara... O ouvidor era para estar sendo muito mais firme, como tinha um ouvidor lá muito firme. Acho que era o Benedito, lá da PM de São Paulo. E me pareceu que esse é um ponto muito forte. Eu pretendo ver se me reúno com a Comissão Nacional e a gente faz uma solicitação para que o Conselho Federal faça um ofício para as corregedorias de polícia. E me parece que isso daí é um problema de comando e de corregedoria. Polícia nenhuma é treinada para fazer esse tipo de coisa. Não com certeza, muitos policiais da PM de São Paulo, a gente conhece muita gente, PM de São Paulo, PM do Rio também, eles não... Tem muita gente decente, boa lá, que são pessoas de bem, e não é para andar junto com pessoas que envergonham a farda, se comportam como jagunços, sem obediência à lei, sem o uso da força na forma prescrita na legislação, que é o uso comedido da força, e não para ficar fazendo essas jagunçagens por aí, envergonhando. Não, Lincoln Chaves, meu querido amigo, estou na OAB do Rio de Janeiro, trancado. Lincoln Chaves foi meu colega de Banco do Brasil. Está lá em Brasília. Estou no Conselho Federal e estou na OAB do Rio de Janeiro. E também, senão a Rita fica muito zangada, que é a presidente do IAB, Instituto de Advogados Brasileiros, onde eu presido a Comissão da Igualdade Racial. Estamos nos debruçando sobre um parecer sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. Pegando esse gancho, Adame, que você terminou agora falando da reparação, eu acho que, sem dúvida, desde o início da lei de cotas, né, raciais no país, depois o próprio Instituto da Igualdade Racial, eles são marcos em ações afirmativas, né, sem dúvida, em uma questão programática. Agora, um assunto que, como você já adiantou, eu também tenho muito interesse e acho que é extremamente necessário se debater e discutir, né, que é a questão da reparação. Né? É diferente a reparação para só propriamente fazer
às ações afirmativas. A gente sabe que pessoas, né, lá no passado investiram para que houvesse a escravidão negra e lucraram, e ainda tem impérios aí, né, que vieram passando de família para família, que se constituíram sobre a escravidão, sobre o sangue, a vida de várias pessoas negras que foram escravizadas nesse país. E, nesse sentido, a gente conhece patrimônios, nós, né, nos aproximamos mais por uma relação bem específica de um imóvel aqui em Rocha Miranda, por causa do bairro de Rocha Miranda, tem uma forte ligação com a história do filme Menino 23, que, como você falou, foi um grande trabalho avançado da Comissão Nacional da Verdade e da escravidão da OAB. Eu queria que você explicasse aqui para a turma o que é esse sentido da reparação. Porque eu acho que, primeiro, sem dúvida, quando você falou da campanha, né, das campanhas eleitorais, tanto da esquerda quanto da direita, em momento algum tocaram na reparação. E, sem dúvida, tem muita coisa nesse país que a gente precisa reparar. E uma delas é fazer justiça, é isso, né? Fazer justiça é você reparar aquelas pessoas que cometeram os crimes pagarem, e não simplesmente a gente passar uma borracha e dizer, a partir de agora vamos ser legalzinhos. Queria que você falasse mais diretamente da reparação e da importância disso, sem dúvida. Não são tarefas fáceis, né? Não são tarefas fáceis. Primeiro, porque o tempo, o Jefão Vieira, lá do Sindicato dos Bancários de Brasília, não são tarefas simples. Primeiro, porque a reparação ela já está aí há muito tempo. Mas ela, quando a comissão foi criada, ela adotou um modelo de metodologia considerando a reparação da escravidão como um crime da história, um crime de lesa humanidade e também um crime imprescritível. Que eu adotei agora para o pessoal entender a expressão o boleto não vence, né? Porque aí o pessoal já entende logo direto. Eu acho que é importante se falar disso e, por isso, o Instituto dos Advogados Brasileiros está preparando um parecer. A gente já fez uma reunião, deve fazer mais uma outra em 10 dias para considerar aprovado o parecer, mas nós perdemos um membro pelo Covid-19, a gripezinha, né, que foi o professor Nelson Inocêncio, que foi para o hospital e acabou não saindo. Um membro muito importante. O Instituto de Advogados Brasileiros é presidido pela Rita Cortez, advogada Rita Cortez, e tem uma faixa etária importante, já mais avançada. E o desembargador André Fontes, que também foi parar no hospital, ficou 4 dias internado, mas saiu de lá do Covid-19. Então, a gente teve que parar, esperar, recompor, reagrupar para prosseguir. Eu penso que a gente vai avançar. Essas 18 comissões estaduais estão trabalhando na medida das suas possibilidades, umas mais, outras menos, e adotando a metodologia que inicialmente era acusar a coroa portuguesa, a Igreja Católica e o Estado brasileiro pelo crime de história da escravidão. Com isso, muitas comissões de subseção foram criadas. Aqui, depois que eu assumi a comissão daqui do Rio, houve uma intervenção aqui para realinhar os trabalhos da comissão, que estavam, de alguma forma, equivocados, estavam misturando partido político, que eu sempre faço questão de dizer que a OAB é o partido político, é a Constituição Federal. Não tem como você vincular
um partido político com a atuação da OAB e, principalmente, discriminar o outro membro da OAB. Então, essa reparação da escravidão não é uma tarefa fácil, e o Menino 23 aponta exatamente isso, que é o fato de você ter meninos, para quem não sabe a história, não vou dar o famoso spoiler, mas vou só situar, que é uma saída, a família Rocha Miranda, aqui no bairro de Rocha Miranda, ela retira, com alvará do juiz de menores, 80 meninos só negros do bairro, do orfanato da Tijuca, e leva-os para uma fazenda no interior de São Paulo, onde eles ficam lá como escravos, né? Porque eles não recebiam, escravos contemporâneos. E acabou, o professor Sidney Aguilar acaba descobrindo, quase que por acaso, essa história, porque ele vai investigar, ele dando uma aula sobre o Terceiro Reich, ele vai investigar a estudante da sala dele, que diz que ele, a fazenda do avô dele, agora esqueço o nome da cidadezinha de lá do interior de São Paulo. Esqueci também. Ela tem incrustados no tijolo a cruz do Terceiro Reich. Então, ele vai lá investigar, e lá, investigando o que era a consequência do integralismo, que muitos diziam que era o nazismo no Brasil, mas os integralistas não se viam como nazistas, apesar de terem até a mão do Terceiro Reich, né, do Anauê. E a pesquisa do integralismo é muito bem feita. Eu tinha conhecimento, mas se você vê aqueles atos lá, é uma pesquisa muito importante. E, obviamente, que depois aí surgiu essa história lá dos 50 meninos negros, e que perdiam o nome e eram conhecidos por seu tamanho na escadinha. Então, tinha números, né? E aí a equipe lá do professor Sidney Aguilar fez a descoberta de 2 sobreviventes, já com 80 anos. E essa história, quando a gente não conseguiu, especialmente nessa época do impeachment, a gente começou, e também por conta da falta de recursos da OAB, começou a andar com essa... Nós fizemos um acordo com a distribuidora e a produtora Giros, e a partir daí foi como a gente instalou muitas comissões da verdade nas subseções. Nós fizemos, Danilo, uma exibição na OAB de São Paulo para 200 subseções simultaneamente. A exibição com a presença do presidente da OAB de São Paulo. Fizemos isso também em Minas Gerais, fizemos em Porto Alegre, fizemos em Brasília, no Conselho Federal, e por aí vai. Fizemos no interior várias vezes. E nas subseções, esse é um trabalho muito importante, porque eu queria, inclusive, tem quantas pessoas nos assistindo aí agora? Que eu não consigo ver o número daqui. 20 pessoas. Pois é, chamar essas pessoas para baterem na porta da subseção do seu município, para procurarem o presidente de lá e propor. Começa com o Menino 23 e depois vai fazendo a discussão de outros assuntos, de outros assuntos, como é o caso do filme, do cinema, que você quer passar a mão nesse cinema aí. Inclusive, eu estou botando um comentário da Dandara aqui, Dandara Luanda, que é uma amiga, artista,
suburbana e moradora de Rocha Miranda, sem dúvida uma das minhas maiores parceiras e amigas na militância e na luta aqui pelo cinema, pelo Cine Guaraci, né? E ela mora no bairro de Rocha Miranda. Para quem não sabe, situar o que o Adame está falando, né, o que a Adame já explicou, é o seguinte: o Menino 23 demonstra a história dessa família Rocha Miranda, que é uma família tradicional aqui do Rio de Janeiro, que levava essas crianças para serem escravizadas, que acabou tendo o nome do bairro aqui no subúrbio, vizinho ao Honório Gurgel, que é meu bairro, em que nós todos fomos criados, entre Madureira, que se chama Rocha Miranda. O Cine Guaraci foi um cinema construído pelo Alcides de Rocha Miranda. O Alcides de Rocha Miranda, ele, embora seja da família, ele foi até um dos primeiros fundadores do que hoje é o IFAM, né, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Brasileiro, do Brasil, de proteção. O problema é o seguinte, que essa família abandonou o cinema ali, fechou quando não dava mais lucro, e os comerciantes da área e o cinema, ele tem um valor arquitetônico enorme, muito importante para todos nós, né, do subúrbio e do bairro. E a gente ainda acaba por descobrir que essa família, homenageada com o nome do bairro, né, que é habitado e construído por várias pessoas negras, vividas por trabalhadores negros, na maior parte das vezes, negros, está homenageando uma família que, embora a família do Alcides de Rocha Miranda fosse uma ramificação dessa família Rocha Miranda mais ligada à arte, à cultura, mas se beneficiaram, sem dúvida, com os patrimônios, com tudo que lucraram com a escravidão. Afinal, é isso que a gente tem que discutir. Quando a gente fala em reparação, a gente está falando disso, daqueles que se beneficiaram, porque eles estão aí, por mais que o tempo tenha passado, um patrimônio forjado com tanta maldade, ele não se dilui muito rápido. Então, é por isso que o Adame estava falando sobre essa questão, que é muito forte, sem dúvida, muito importante. Eu quero te falar ainda que isso passou já da hora de vocês se organizarem aí, estabelecer com alguma comissão. O Lincoln está perguntando, bate aí, Menino 23 no YouTube, eu acho que está liberado para assistir. Se não tiver, a gente... Está liberado. E eu acho que passou da hora de fazer essa petição, que aproveitar a onda. Eu estava falando agora no Brasil 247, o que eu acho dessa nova onda, que é de derrubar a estátua. Eu tenho dúvida se derrubar a estátua é a melhor solução, porque, afinal de contas, ainda é uma obra de arte, por mais que seja cruel o personificado. A estátua não tem nada a ver com isso, o artista não tem nada a ver com isso. E me incomoda um pouco... Diga quem é a estátua, né? Diga quem é a estátua. Diga, essa estátua é de um escravista. Mas continua. Né? Porque isso aproxima muito a exageros que não devem ser repetidos, como foi os talibãs derrubando lá os budas milenares, lá, estátuas encravadas na terra, na montanha, de 1000 anos. Sim. Quer dizer, quem perde com esse tipo de coisa são toda a humanidade. Você vê na biblioteca, quando foi mudar o Saddam Hussein, tinha livros lá de 5.000 anos, né? Papiros, e aquilo foi roubado, né? Deve ter sido roubado e deve estar indo para várias coleções particulares. Então, o Menino 23,
ele foi um filme de campanha. O Dudu colocou aqui, ó. Botou aí o link. Colocou o link aqui do YouTube, para quem quiser. E foi bom porque esse filme ele serviu porque a gente não tinha orçamento. A OAB está e vai continuar muito mais agora numa inadimplência muito grande, né? Como todas as instituições, e com isso o acordo que a gente fez com a empresa do Belisário França possibilitou que se fizesse esse avanço em muitos lugares através desse filme. Muitos lugares eu fui fazer, já tinha até uma receitazinha, e aí que eu digo que mudou a metodologia, as coisas acabaram mudando. E passava, então, o filme, depois fazia um debate sobre a reparação da escravidão e depois propunha que as comissões da verdade fossem instaladas localmente. Então, com isso, a gente formou muitas comissões locais que passaram a ter uma pauta específica local, como você chegar na OAB, daí a subseção mais próxima, e passar a ter essa coisa. Mas eu acho que está demorando muito, já devia ter juntado aí uma galera, alguns advogados, e rascunhar e deixar ver o que vai acontecer. Vai ser muito bom. Eu falei aqui, aproveitando para te atualizar, o que acontece? Eu já até conversei com o Sidney Aguilar, para quem não conhece, Sidney foi quem iniciou a pesquisa que acaba originando o filme Menino 23, e a Dandara, que está aqui, está nos assistindo aqui, participando do debate, aproveitando a Luciana Valente também, são pessoas ligadas à Portela, essa questão vai estar pautada na Fli Portela. Lembra que a gente tinha conversado? Só que devido à pandemia, a Fli Portela foi adiada. E aí, toda a organização que nós tínhamos feito para lançar essa campanha aqui na região, da alteração do nome de Rocha Miranda, né, acabou sendo um pouco postergada. E realmente a gente precisa, de algum modo, pensar como a gente faz essa movimentação. Eu acho sem esse primeiro passo que a gente tinha planejado. Vou já dizer aqui, juntar aí uma equipe que se juntaria de preferência com advogados locais, porque eles é que vão ter que tocar o barco. Não adianta você achar que você vai fazer todo lugar, juntar aí, começar a escrever e dar entrada e protocolar, porque qualquer que seja a petição, de qualquer jeito, vai causar uma celeuma muito grande, muitos ataques contrários, e vai deixar realmente o pessoal mal-humorado. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho uma outra treta que eu também queria... Eu tenho aproveitado nas lives para reproduzir, porque eu tenho observado uma coisa muito esquisita, que todo mundo sabe, tem a celebração do 13 de maio, e tem o conceito novo da abolição inconclusa, né, do 14 de maio. E mais o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. O que não tem sentido é iniciar uma guerra do 13 de maio com 14 de maio, entre os militantes do movimento que se empenham muitas vezes em coisas que não tem... Depois você vai ver, mas passado um tempo, não tem o menor sentido. Isso eu estou dizendo porque eu fui outro dia num evento desses, estou lá assistindo uma sala com 50 pessoas, em homenagem a um militante muito importante, que foi o professor Eduardo Oliveira, e um membro de uma comissão dessas estaduais, que tem 6 meses apenas, né, da existência, foi lá
dizer lá, eles estavam fazendo uma homenagem ao professor lá em Campinas, ao professor Eduardo Oliveira. O professor Eduardo Oliveira foi um militante muito importante de São Paulo, foi o presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro, e com isso ele tinha 50 pessoas na sala, que nem uma sala dessas aqui, todo mundo lá, e eu entrei na sala, fiquei lá, daqui a pouco me chamaram para palestrar lá, e aí eu estou lá, falei as palavras que eu tinha que falar, como membro da Comissão Nacional, e aí o cidadão, esse dos 6 meses, que é de um outro estado, não tinha nada a ver com a história, vai lá e prega no Facebook, onde eu postei o convite que me foi feito, e, ora, se eu sou presidente da Nacional, alguma subseção me convida, qualquer que seja a pendência, qualquer que seja o motivo, eu tenho que ir lá, porque eu sou presidente da Nacional e é meu dever institucional ir lá. E aí o sujeito vai, o do outro estado, vai lá ver como tem gente que procura chifre em cabeça de porco. Vai lá desafiar o evento do outro estado, né, dizendo o seguinte: olha, evento que está aí, a postagem, não atende aos interesses da Comissão da Verdade da Escravidão. Eu estou há 3 gestões no Nacional, dirijo a estadual e a 2 gestões e a Nacional há 3. E o sujeito lá tem 6 meses de inaugurada dele. E é em outro estado, né? E estava errado, porque primeiro, você comemorar o 13 de maio não quer dizer que você esteja contra o 14 de maio, que é da abolição inconclusa, que eu entendo o ponto de vista, mas dizer que não tem nada agora acendeu a luz aí, não tem nada a comemorar no 13 de maio, me parece que é um pouco exagerado e falta do contexto. E aí eu me dediquei a pensar por que era importante comemorar o 13 de maio. Cheguei a 3 conclusões. A 2 e na live da Tereza Cristina, a Tereza Cristina cantando lá na live dela às 10 horas, @Tereza Cristina, no Instagram, deu uma terceira. Então, eu disse o seguinte: o 13 de maio ele deve permanecer, sim, celebrado e valorizado, porque ele representa a libertação dos cativos. Você pensa naquela sua tataravó, aquela vozinha lá, o vozinho, que estiveram a vida inteira pensando e sonhando com a alforria, com a libertação, e um dia chega lá e diz: olha, você está liberto. Aí veio um de afro-madeixas, um jovem: não tem nada para celebrar. E eu fico pensando na cara da tataravó, né, com aquela bola de ferro pegada no pé, né, e o sujeito dizendo que isso não representou nada, não tem a menor importância. Então, me parece fora de foco, até falta de respeito com o sofrimento daqueles que eram os cativos. O outro ponto é a valorização dos abolicionistas, pessoas como Luiz Gama, Rebouças, Joaquim, isso que eu já queria, que deram sua vida na causa da abolição, que não era brincadeira, não. Era coisa de risco de vida. E aí chega o sujeito lá das afro-madeixas, balançando alegremente, né? Não tem nada para comemorar. Ora, essa é uma falta de respeito com a luta dessas pessoas que eu falei. O Luiz Gama é o nosso herói. E aí, e terceiro, prestando atenção na live da Tereza Cristina, me surgiu o terceiro argumento, que foi a ancestralidade. Todos os pontos de candomblé, mais de Umbanda, os pretos velhos de Umbanda, falam exatamente do sonho da liberdade daquele que era escravizado, que era, em sua grande maioria, os pretos velhos. E hoje, você vai lá ver, as cantigas da Umbanda falam de pretos velhos, pessoas que eram escravizadas e que falavam do sonho da liberdade. Vai jogar isso também, né? O bebê
na água da bacia do bebê e o bebê junto, vai jogar tudo fora. A Tereza Cristina, aí arranjei costas quentes, que ela disse, não, eu não concordo com isso, porque os pontos todos de Umbanda, que falam dos pretos velhos, eles falam dessa luta, dessa ancestralidade, e isso tem um peso também. Então, com isso, quer dizer, e nada disso importa você continuar no dia 14 de maio com a abolição inconclusa, dizendo, olha, realmente não teve abolição, era para ter feito mais, e aí a gente vai falar sobre reparação da escravidão. Mas eu penso que não tem que zerar e jogar, como eu disse, o bebê com a água da bacia do bebê e arranjar mais uma treta, o que é um absurdo, porque eu não sei se você sabe, já teve uma dessas tretas aí da comemoração da Marcha do Zumbi mais 10. Sim, sim. Onde você teve uma marcha do Zumbi mais 10 sem os partidos políticos, no dia 16 de novembro, não me lembro qual era o ano, mas deve ser 2007, talvez, 2008, e uma marcha Zumbi mais 10 com os partidos políticos no dia 22. Isso é um pecado mortal. Sim. E aí tinham 30, um amontoadinho de pessoas e todo mundo rindo, porque sim, o certo era juntar de algum jeito todo e fazer uma marcha só para ter consequência, relevância, e não. Ficaram as marchas dos dois bocadinhos. Mano. Isso é lamentável, né, Adami? Essa divisão, esse sectarismo, quando, na verdade, a gente está passando por um momento, né, como você mesmo falou, talvez nesse momento nós não teríamos condições de ter a implementação, por exemplo, da comissão, né, Deixa eu só, da escravidão, deixa eu só tão citar, importante. Deixa eu só citar aí, você botou aí, a querida Margot Ramalhete. Olha aí, a Margot é membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio e está lá em Volta Redonda. E a Margot tem feito um trabalho fantástico de juntar as comissões da verdade nos municípios do sul fluminense, desde lá de Miguel Pereira, Partido Alferes, passando em Vassouras, Volta Redonda, Barra Mansa, até Resende. Isso possibilitou que a gente está em andamento com o projeto Manuel Congo e Mariana Crioula, que a gente ia levar para a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão. E agora foi adiado. Mas a Margot, se você estiver nos vendo aí de alguma cidade do sul fluminense, entre em contato, vamos bater. Você sabe quem é o Manuel Congo? Conhece a história do Manuel Congo? Então, inclusive, eu já ia te perguntar, aliás, que na verdade eram duas questões, né? Primeiro, eu queria te perguntar, que eu já sei, mas é para você falar com a galera, com a turma aqui que está nos ouvindo, o processo que foi, né, já pegando esse gancho do que você falou, o quanto é importante e o quanto foi importante para a nossa história, a luta dos abolicionistas, a luta dos advogados. Eu queria que tu te perguntar e você falar aqui para a turma que está nos ouvindo sobre a história e o processo de luta que foi o reconhecimento do próprio Luiz Gama, né, e a OAB reconhecê-lo quanto advogado. E a partir disso, aí você já que você já tocou na questão do Manuel Congo, eu já ia te perguntar também, porque ela é um categórico exemplo. Eu acho que tanto o Luiz Gama, como o primeiro, como a abertura desse processo, né, que a comissão traz de memória, mas também de entrega, né, de um reconhecimento tão grande e de coisas objetivas como o próprio espetáculo, a própria peça teatral que você iniciou falando. Nós tivemos aqui em Madureira o prazer de receber o Del, a turma toda aqui na Arena. Eles fizeram, a peça ficou aqui em cartaz, as escolas municipais do entorno foram. Eu tive uma alegria enorme de aqui no Fala Subúrbio,
chamar para a turma assistir a peça. Foi muito bacana, a gente viveu essa experiência aqui, mas eu queria que você contasse aqui para o pessoal que está nos assistindo como foi esse processo e como, né, depois de tanto tempo, a comissão existindo e tudo mais, as dificuldades, as lutas internas, né, para a gente ter o reconhecimento tanto do Luiz Gama e agora, depois disso, você já emendar na questão do Manuel Congo, que eu acho que é algo bem nosso, bem do Rio de Janeiro, e que tá aí entre as possibilidades da gente talvez abrir a discussão de qual o nome desse bairro aí a gente precisa mudar e de qual nome ele precisa ser para, de fato, representar uma luta de reparação. Eu, antes de continuar em Madureira, eu vou dar um pulinho lá em Uberlândia para saudar a querida Conceição Leal, que vem desfilar na nossa live aí, e militante histórica do movimento negro de Uberlândia, do Brasil. Olha a Conceição Leal aí. Muito obrigado, Conceição. Prazer ter você. Conceição Leal é uma pessoa muito conhecida, muito importante e muito respeitada no movimento de mulheres negras, minha grande amiga. E a Conceição Leal, ela deu uma ideia que um dia você pode também fazer aí. A gente ia fazer na época com o Prudente, acabou não dando certo. Íamos fazer lá em Uberlândia, que era fazer... Saudoso Prudente, gostava muito do Prudente. Fazer o júri, o tribunal do júri da reparação da escravidão. Ainda está para fazer isso aí, te convidar, acusar e defender. É uma ideia que ainda pode estar aí e acusar a sociedade escravocrata brasileira. É que, na verdade, a gente ficou meio que sem braço para tudo, né? E a comissão está andando aí de uma forma meio solta, porque não tem como você controlar tudo, saber de tudo. O caso da Esperança Garcia, na Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí, conduzida pela professora Maria Sueli Rodrigues, a gente não estava nem sabendo, de repente surge de lá a Esperança Garcia e traz a notícia que uma mulher negra escravizada de Oeiras, no Piauí, tinha escrito uma carta nos anos 1780, por aí, e reclamando da tortura que ela e o filho tinham sofrido, e a carta foi achada, há uns 20 anos atrás, pelo historiador Luiz Motti, mais conhecido pelo trabalho no LGBT baiano. E aí, a Maria Sueli Rodrigues e a Comissão da Verdade da Escravidão Negra coloca as ordenações filipinas e conclui que, na verdade, preenchia uma petição. Por isso, Esperança Garcia, que sabia ler e escrever, e nessa época não devia ter tanta gente que soubesse ler e escrever, Oeiras fica 3h30 de Teresina hoje, de carro. Imagina lá em 1780. Né? Então, esses apanhados históricos é que fazem uma grande importância desse trabalho todo, que, na verdade, é um trabalho de Brasil. Né? O outro assunto que você perguntou era... Tem que me lembrar. Não, então, a do Luiz Gama... o processo do reconhecimento do Luiz Gama enquanto advogado, que a OAB reconheceu, que foi também uma pauta levantada pela comissão, e depois a questão do Manuel Congo aqui no Rio de Janeiro, que já é um outro desdobramento desse processo Manuel... que você vem construindo. O caso do Luiz Gama, ele é um caso muito emblemático, porque a partir de uma placa
e do reconhecimento da OAB do trabalho de Luiz Gama como advogado, surge essa nova lufada de conhecimento do Luiz Gama. O Luiz Gama, eu sempre tinha me incomodado com o professor Comparato, né, recebendo a medalha Rui Barbosa na Conferência Nacional do Advogado acho que foi Florianópolis, deve ter uns 10 ou 15 anos, e 5 mil advogados na frente dele, ele pega a medalha e diz assim: estão me dando uma medalha achando que eu sou um advogado importante? Pois importante foi o Luiz Gama, que nem advogado conseguiu ser reconhecido porque era preto, estudou por ouvinte, como ouvinte do Lago de São Francisco, e libertou mais de 500 escravos. E aquilo ecoou. Aí eu voltei para o Rio, tentei fazer a admissão póstuma do Luiz Gama. Fui lá, escrevi: olha, há 103 gestões da OAB, há 100 e tantos anos atrás, o Luiz Gama não pôde entrar, ser advogado, mas ele libertou 500 escravizados, ele foi responsável pelo habeas corpus número 1 do Supremo Tribunal Federal, ele era maçom, eu fiz um parecer recentemente sobre Luiz Gama e a defesa do Estado Democrático de Direito para a comissão onde eu sou membro da comissão, que é essa comissão do Estado Defesa do Estado Democrático de Direito, que é presidido pelo advogado Luiz Guilherme Vieira, um grande advogado criminalista. E ele me fez o desafio e eu tive que arranjar ajuda, lógico, e me deu um trabalho danado para fazer. Tive que ler para caramba e também contar com ajudas muito especializadas, como da querida doutora Camila Paiva, uma advogada muito jovem, muito brilhante, que tem me acompanhado nessas tarefas todas e sem as quais eu não conseguiria fazer isso daí. Então, é muito bom você trazer a juventude também. Então, nós estamos... Aí o Luiz Gama, ele quase que provocou uma guerra interestadual, porque um doido de um conselheiro da Bahia disse assim: eu vou provocar uma guerra interestadual, gente. Eu vou reclamar os restos mortais de Luiz Gama, porque ele era baiano, ele tem que ficar enterrado aqui na Bahia e não lá em São Paulo, como ele está. 140 anos depois que o sujeito morreu. Né? Ia ser a guerra interestadual. Já até reencarnou. As forças constitucionais de segurança nas fronteiras de São Paulo, para segurar os baianos que viriam sequestrar e roubar o túmulo do Luiz Gama. Isso dava uma peça fantástica. Isso é sensacional. E o doido lá imaginou isso. E aí o Luiz Gama, então, foi feita a apresentação do reconhecimento dele como herói e advogado, que nós fomos lá entregar a placa. A partir daí, o Luiz Gama ecoou, né, por todo o Brasil, especialmente na peça do Del Garcês, da Nívia Ellen, da Soraya Arnone, que ontem a gente fez essa live com Pitanga, e está gravada aí, foi a live de gala. Foi maravilhosa. A live de gala. E eu vim a caráter, né? e com a figura, aquele encontro histórico com o Pitanga. Eu quase peguei meu chapéu Panamá para iniciar a nossa live por conta do teu modelo de ontem. Quase que eu peguei.
Tá aí, Aqui, né? é Tá só aí. botar ele aqui. Ó. Eu, uma época, usei muitos chapéus. Eu lembrei muito E do Prudente. o Nosso do amigo Prudente era Prudente. coisa de abóbora. Era de abóbora dele. Então, e aí, o Luiz Gama, então, ele ficou reconhecido. Ele, hoje, você chega na Bahia, tem um busto do Luiz Gama lá. Ele que saiu de lá com 10 anos, escravizado, vendido pelo pai. O Del foi fazer Luiz Gama lá no Maranhão, o estado dele, com a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, que se instalou recentemente. E a professora Maria Sueli Rodrigues, a professora Lígia Ferreira, doutorada, USP, né? doutorada em Luiz Gama, cedeu os textos dela, do livro dela, para o Del, e ele, após eu fazer uma sugestão, ele fez os primeiros textos do Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. O César Brito também escreveu um livro, uma peça de teatro. Bem, e hoje, de manhã, a gente fez uma reuniãozinha aqui com o Conselho Federal da OAB. O Del foi convidado para fazer a apresentação virtual lá no final de julho, uma grande conferência que vai ter mais de 70 mil advogados, virtual. O Del vai fazer a apresentação da peça, provavelmente no estúdio daqui da OAB do Rio de Janeiro, e a Lígia Ferreira vai ser uma das palestrantes magnas dessa coisa. Então, eu acho que... E o Del é muito reconhecido à OAB. Eu sempre me questiono por que até hoje ele não tem patrocínio. É inconcebível uma peça de teatro estar andando 4 anos aí por suas próprias coisas e não ter patrocínio. Não é uma vergonha para o país. E vai dizer o quê? Que o Luiz Gama era comunista, que ele estava advogando para os pobres, e hoje a Lígia Ferreira falou ele foi acusado de ser comunista na época, lá, acho que não era exatamente a mesma coisa, mas o Gama também foi acusado, saiu, que torna muito atual o case do Luiz Gama. O outro assunto que você tinha perguntado era o Manuel Congo. Congo. Nosso querido amigo Aderson Bussinger, que é o diretor Centro de Pesquisa e Documentação da OAB do Rio de Janeiro, e meu colega conselheiro da OAB, vamos fazer uma live no dia 24. Sim, tudo pronto aqui. O Aderson me liga hoje, dá para mudar? Eu falei, Aderson, o Luiz Carlos Gá, o famoso dinossauro de Madureiro, trator de veludo, que está fazendo essas coisas, esses cartazezinhos aí, e já está tudo encadeado, né? Eu vou fazer agora, a partir de um ponto, só com mulheres, né? Porque teve muito marmanjo, e foram os que foram aparecendo. Eu falei, vamos apanhar aqui, então vou fazer logo 10 dias só de mulheres ou mais. Então, o Aderson, que é meu parceiro há mais de 20 anos nesses temas, e você viu que o tema do Aderson é muito provocante, né? O que pode um branco fazer na parte da luta antirracismo, né? Acho que é muito interessante essa pegada do Aderson, que já vem fazendo isso há muito tempo. E lá no CPDOC, a gente fez esse projeto do Manuel Congo a partir desse livro aqui, Insurreição Negra e Justiça, que é do CPDOC, quando João Luiz Duboc Pinot, que foi presidente do IAB, era diretor do CPDOC, como Aderson hoje, na gestão do Nilo Batista. E ele conta a história do enforcamento do Manuel Congo, um quilombola que fez uma insurreição em Partido Alferes. Mendes é um pedaço, ele fez em toda a região. Ele é feriado em Mendes, semi-feriado. Ele tem um memorial em Vassouras,
Ele é o segundo herói negro do Estado, o primeiro é Zumbi, por lei da deputada Inês Pandeló, e ele foi enforcado em Atido Alferes e Miguel Pereira. Juntou tudo isso aí, são 16 subseções. O Sul Fluminense, né? Boa parte do Sul Fluminense. E aí a gente pega essa história toda, junta as 16 subseções, faz um consórcio de subseções, e uma outra pessoa muito importante foi a doutora Rosânia Figueira, presidente da subseção da OAB de Vassouras, que foi ela vai fazer uma live também, estava acertando aqui hoje, e ela ligou para os presidentes das outras subseções para fazer um bolinho de subseção e ir para a Conferência Nacional. Essa foi a receita, tanto do Luiz Gama quanto da Esperança Garcia. E aí a gente precisa construir mais a Mariana Crioula, mas as mulheres negras da CVM e da OAB Mulher também têm pressionado muito nisso. Eu não sei se a gente consegue levar os dois, mas pelo menos a gente leva o Manuel Congo de uma vez e depois leva a Mariana Crioula. E então... eu queria aproveitar também para falar sobre esse livro aqui, que é o dos quilombolas. Esse livro foi feito pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra, daqui da OAB do Rio de Janeiro, com apoio da Federal, com o Instituto de Advocacia Racial e o Tribunal Regional Federal da região. Eu tenho muito orgulho da ideia. Esse livro foi pensado ainda na campanha eleitoral, porque já tinha o problema da questão quilombola. E tinha o julgamento da ADI 3239, que era a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo DEM para declarar a inconstitucionalidade do decreto 4887, que previa a forma administrativa de fazer a demarcação de terras quilombolas. E esse decreto foi acusado de ser inconstitucional. Demorou 15 anos essa ADI 3239. Eu fui o advogado que esteve lá junto na advocacia do Iara, estive lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Embora não pareça, o pequenino Iara é a instituição que mais vezes esteve no Supremo Tribunal Federal, e esse modesto que vos fala é o advogado que mais vezes esteve lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal, contada nos dedos. E outros até estiveram lá, sempre com argumentos muito brilhantes, muito importantes, mas eu tive mais vezes lá, né? Então, é importante a gente ter uma advocacia de continuidade e estar presente, mesmo em coisas, informações contra-majoritárias. Então, é importante que nós fizemos um Seminário Nacional Quilombola, com a parceria com o desembargador André Fontes, fizemos esse livro, fizemos ainda uma exposição quilombola dentro do plenário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na Rua do Acre. Ainda fizemos uma procissão ecumênica, que eu não sei se você viu o desembargador André Fontes, que fez uma live comigo na sexta-feira ou no sábado, está gravado aqui. Ele contou como é que foi não só a procissão ecumênica que veio do Museu do Amanhã até a Rua do Acre, ali onde é o Tribunal Regional Federal, num sábado de manhã, de meia pista, e também como é que foi feita a auditoria, e por que foi feita a auditoria espiritual do prédio, da Rua do Acre. Isso é muito bacana contando. Ele está gravada, depois vê aí no meu Instagram. O André, a gente se conhece aí desde que éramos dois advogados magrinhos trabalhistas. Ele depois foi à Procuradoria da República, foi a desembargador, mas nós fizemos muitas audiências trabalhistas aí. Então, é meu amigo de muitos anos. E aí
O André... Depois de pegar o contato dele, vou convidar ele para vir aqui no Facebook primeiro. O André... É bom porque nós estamos todos isolados lá, estamos agora no mundo das lives. Aí eu vi agora o Zé Vicente começando também aqui, o Zé Vicente estava com Covid também. Zé Vicente, o reitor da Unipalmares. E agora ele começou aí no mundo das lives. E isso é muito bom, como o Pitanga ressaltou ontem, porque as pessoas estão podendo falar sobre esse tema que muita gente já estudava e não conseguia falar. Diga. Aproveitando esse gancho, Adame, que o papo tá bom pra caralho, 1h10. A gente... É isso. É uma coisa... Ainda tem alguém ouvindo? Tem, a turma tá aqui, meu irmão. A galera tá se mantendo aqui, inclusive comentando e tal. E aí você falou da Unipalmares e tal, e sem dúvida não dá para se falar hoje no da luta contra o racismo, nos lembrarmos, né, do fato lamentável que hoje é a presidência da Palmares. Né? Eu sei que tem algumas ações aí e tal. Eu queria te ouvir, já, óbvio, sendo uma das questões já que a gente está... Ainda tem mais um bloco, sem dúvida, dá para ir mais além, mas o que você acha dessa situação? Eu já imagino que você possa achar, mas se nessas ações que estão sendo feitas, quais são as medidas que estão sendo tomadas no sentido mínimo de proteção de todas essas conquistas que a Fundação Palmares significou no último período. E eu te faço essa pergunta sabendo, inclusive, que, por exemplo, até na própria CEPI você tinha críticas em alguns momentos, em outros períodos de gestão, mas até se tu quiser fazer uma comparação sobre isso mesmo, um balanço histórico disso... Não tem problema, não faço. Ainda continua com mais críticas ainda agora. Eu sei, porque eu quero ouvir você por isso mesmo. Eu fui acho que a crítica é necessária ser feita. Eu fui ouvidor da CEPI, convidado pelo ministro Edson Santos, meu amigo daqui do Rio de Janeiro, militante histórico também, senador. E o Edson disse o seguinte: eu preciso de alguém lá para fazer a coisa andar. Não é que não estivesse andando, é para fazer acelerar. E você não sai do seu escritório para ficar discutindo quantas mesas, quantas cadeiras tem o gabinete. Você vai lá para botar para quebrar. E o ouvidor, ele tem que ser a amplificação da voz daqueles que não têm. Que não tem voz. Ele não pode chegar lá e começar a exercitar os princípios dele, o que ele acredita que deve fazer. Então, ele só dá andamento do que ele acha que é certo ou errado. Não. O ouvidor é para amplificar a voz dos que não têm voz. O Edson Santos, pelo menos na minha concepção, e o Edson Santos diz assim: Adame, você é ouvidor, não é falador. Né? Eu disse: olha só, Edson, vamos fazer o seguinte. Se não tiver 3 caras aqui pedindo para demitir o ouvidor, eu não estou trabalhando. Porque nós temos que fazer barulho nisso aqui. E a ouvidoria foi uma ouvidoria pequenininha, mas fez muito barulho. Muito mais do que em outros tempos, com muito mais estrutura. Eu tinha, na ouvidoria, uma secretária, que era a Francisca, lá de Brasília, militante muito petista. Eu não sou petista, e ela era muito petista, mas ela ficou... ela já trabalhava lá quando eu cheguei, 2 estagiários de nível médio, não, um de nível médio e 2 de graduação. E era essa a padaria da ouvidoria. Então, a gente fez muita coisa e teve casos importantes, como, por exemplo, aquela cervejaria do Corpo da Negra, a mulher que satisfaz. Tinha uma cervejaria que era um corpo de uma negra. Sim, era propaganda. Era propaganda. E aí eu peguei e mandei um ofício. Isso você só tem lá. Só que eu me vali da minha experiência de advogado há 40 anos. Então, a instrução
foi através do ofício da CEPI, que era um ofício administrativo, né? Você acionando Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, fazendo um barracão, muito barraco, sempre barraco para expor essas coisas do racismo brasileiro e às vezes até a gente começou a chegar carta lá. Teve uma carta que foi muito engraçada, que era eu não me lembro, era um transgênero. Não sei se mulher, acho que era transgênero que estava preso. Então, eu não sei se ele era mais homem ou meio mulher. E ele escreveu, olha, eu ouvi falar do senhor, coisa e tal, aí saiu uma reportagem. Então, escrevendo porque eu estou aqui, sou transgênero e estou aqui no meio dos presos, no pavilhão daquela prisão de grandona de São Paulo. Não sei se é aquela que explodiram, acho que é. E tinha o tal do pavilhão C lá que ficava. E eles tinham jogado o cara lá e esqueceram. E aí eu disse, mas não tem nada a ver com a questão racial, que era o foco da CEPI. Mas manda o ofício padrão aí. E aí mandamos o ofício padrão lá e o cara acabou solto, né, porque ele estava numa situação irregular, através de ofício administrativo, foi para um monte de lugar e fez mexer o assunto dele lá, e ele acabou solto, foi lá em Brasília para me agradecer, e aí o assunto começou a receber um monte de gente, de pedidos, olha que carência, pedidos através que a ouvidoria da CEPI recebeu de pessoas que estavam presas e contavam as histórias lá. E eu comecei a falar, manda para lá, manda. Porque era só mandar para o Ministério Público, era só mandar para a Defensoria Pública. E se houvesse interesse público, o interesse público é que quem está preso irregularmente não tem que ficar preso irregularmente. Isso é do interesse público. Então, isso é dever, né, cara? É dever quando a gente fez um ofício bonito lá, que servia para qualquer interesse público do mundo, e sempre com cuidado para não entrar em nenhuma fria, né? Então você tem que ter uma linguagem de advogado, bem pensado aí. Você, olha, verifica, está dizendo que tem, se for o caso, por favor, adote as providências. E isso funcionou para muita gente. A gente teve boas lembranças desse período da ouvidoria da CEPI, onde as coisas aconteciam. E fez falta, porque onde eu vou hoje em dia no Brasil, sempre chega uma pessoa e diz, o senhor não me conhece, coisa e tal, mas eu estava aqui, eu era a pessoa do órgão da igualdade racial, da prefeitura de não sei o quê. E lá só tinha um armário, que abriu o armário, eu estava lá dentro do armário, e em cima um PIR, né? Órgão de igualdade, não tinha nada, só tinha o armário e eu ficava lá dentro, aqui está a igualdade racial. E até que chegou o ofício, que eu mandei para todas as prefeituras, pelo menos as maiores aí, pedindo um relatório do que estava sendo feito da igualdade racial, e o bom da CEPI é que tinha lá assim, Presidência da República, né? E aí mandava os ofícios, foram muito interessantes. Era equiparado a ministério, né, cara? Ele era ministério. E era ministério. O ministério, o Edson era ministro, assim como foi o Eloy, que depois chegou a Luísa Bairro lá. Sim. E aí, mas estava alojado na Presidência da República. Aí a pessoa estava lá dentro do armário, tudo dentro do armário, até que chegou lá aquele brasão da Presidência da República no gabinete do prefeito. E aí foram correndo me pegar dentro do armário, me deram uma mesa, me deram uma máquina de escrever, um computador, e aí eu virei órgão da igualdade racial. O outro caso que foi muito interessante, que é engraçado também, do Damião Braga. Conhece o Damião Braga? Damião, meu amigo. Damião, pede para ele contar. Damião é uma figura. Damião já era meu amigo daqui, e meu cliente também. Sim. Ele mandou para lá a reclamação das coisas lá dele no Quilombo da Pedra do Sal. E ele, acho que tinha sido expulso, ou estava sendo ameaçado, alguma coisa assim.
Ele disse, como é que é? Manda para lá. Fez o ofício, aí saiu o ofício padrão para todo mundo. Polícia, Secretaria de Segurança, o delegado, porque você pedir para dar atenção, verificar, coisa e tal, e o Damião, e mandava a reclamação junto. E aí foi para todo lugar. Qual o problema de mandar um ofício para a Defensoria Pública, pedindo para atender, se for o caso e tiver interesse público envolvido, né? Para a Assembleia Legislativa, para tudo, Tribunal de Justiça. Qual o problema do presidente do tribunal receber um ofício da ouvidoria da CEPI, que ele ouviu lá, com a carta do Damião reclamando que ele não tinha tido a atenção devida lá, e que, se fosse o caso, se entendesse que houvesse interesse público, que adotasse as medidas, as providências legais cabíveis. Ou seja, cabe tudo isso daí. E aí, o Damião estava um dia lá na Pedra do Sal, e aí começou a ter que correr, que disseram que tinha um policial lá com uma fotografia dele desse tamanho, né? Com a cara dele lá, né? Procurando, ele perguntando para lá e para cá, e aí ele correu. Eu lembro exatamente desse dia. Ah, é? Porque eu era, na época, diretor da CSP Colutas, e o Damião bateu lá na CSP Colutas. Saiu no maior pinote, e a polícia estava procurando ele com um retrato desse tamanho. Ele correu. Aí depois... Me protege que a polícia está atrás de mim. E aí ele foi lá, pediu lá para o colega nosso lá da Comissão da Igualdade Racial, que é de Miguel Pereira, eu acho, me esqueço o nome dele, muito conhecido, um advogado muito branco, que fazia um ótimo trabalho aí na Comissão da Igualdade Racial, foi lá verificar, e aí veio depois assim, não, Damião, a polícia está atrás de você, mas é para te proteger por conta daquelas denúncias lá que o ouvidor fez, que você estava sendo perseguido. E o Damião, então... dia, cara, como se fosse hoje. E o Damião... Aí o policial falou, mas você fugiu? Eu falei, ué, como é que não? O cara com a fotografia ampliada desse tamanho, de um retrato feito por causa da minha cara lá, que olhava tudo lá, e procurando, mas era para proteger o Damião, decorrente dos ofícios que tinham saído da ouvidoria. Ele disse que depois que chegou esse conjunto de ofícios, pedindo para adotar as providências cabíveis, tudo se abriu na vida dele do Quilombo. Teve um outro caso muito interessante também, que eu recebi a fotografia, acho que era Atibaia até, era de Atibaia. Era um jardineiro que ele mandou a foto dele com a bicicleta, e todo dia que ele passava... Cuidado que Atibaia é um problema sério. É pior do que a Pedra do Sal. Eu vi a piada do Eduardo Paes dizendo, eu não falei que Maricá era muito melhor do que Atibaia? Olha aí! E aí, o jardineiro lá, evidentemente que eu só fiquei sabendo, e como ficou formularizado, os estagiários já chegavam e me mostravam, faz assim. E já estava lá, só via depois que eu assinava. E aí, o ofício padrão chegou lá para ver o tal do jardineiro reclamando que todo dia ele levava um baculejo da polícia num determinado lugar que ele passava lá de bicicleta, e o policial lá da localidade revistava ele. Ele disse, mas tem que me revistar todo dia, né? E só porque eu sou preto, né? Claro. E aí mandamos ver. Então, isso aí quase todas as vezes deu tudo certo, a não ser No caso do Damião. Não, do Damião deu certo. Não, também. Deu certo. Não, mas eu falando sem ter problema. Não teve problema, né? Ele só não sabia que correu
É lógico, chegar lá, coisa e tal. Não, eu também correria. Correu preventivamente. Aí foram perguntar, mas por que você correu? Eu falei, eles falaram, meu amigo, eu com essas afro-madeixas aqui, tu chega lá na parada. Polícia lá, procurando com uma foto, pô. 3x4 desse tamanho aqui, com a minha cara, procurando saber quem eu era. Eu também acertou isso. Não, muito bom. Eu acho que isso. Mas funcionou. Não, sem dúvida, funcionou. Como eu estava te falando, no caso do Damião, por exemplo, eu lembro perfeitamente, era o momento das lutas pelas regularizações dos quilombos, né, que a CEPI, sem a CEPI... A polícia foi lá para proteger ele, o resto das coisas também andou, né? Exatamente, as outras coisas andou. Quando você faz a medida, você só tem que pensar o seguinte, olha, quando eu estou aqui, momentaneamente, e minha crítica é sempre essas pessoas vão para esses lugares e acham que vão ficar lá eternamente, que são os poderosos. Muitas vezes eram pessoas que não tinham um histórico de ter sequer, às vezes, um emprego anterior, né, que a gente chamava de primeiro emprego. Então, chega lá, vai para Brasília, fica deslumbrado, fica lá, pois não, doutor para cá, doutor para lá, bota um terno, tinha um quilombola, eu não vou dizer de onde, que era muito engraçado, o cara botava um ternão e ia para lá, e vou para o Supremo Tribunal Federal. Mas, fora isso, não fazia mais nada. E chegava para lá, nem olhava para minha cara, diga passagem, porque eu também... eu depois ia para lá e entrava como se fosse... Quer dizer, mas isso são todas coisas efêmeras, passageiras, pessoas que não têm experiência no sentido de que esses lugares que vocês vão para lá, você vai para lá, o Tiago Tobias, quando foi outro companheiro nosso que foi trabalhar lá com... trabalhava com o Frei Davi, lá no Educafro em São Paulo. Aquele filme Brasil in Black and White, que foi filmado pelo Adam Stepan, que me filmou aqui no escritório, no Rio, filmou o Educafro fazendo o cerco da USP pelas cotas que a USP não queria fazer. E o Tiago Tobias com a bandana na cabeça, comandando com o movimento. O megafone, o cerco da reitoria. Nós viemos aqui e vamos ficar aqui. Nós queremos o quê? E hoje ele é um senhor engorduchado de um advogado, já trabalha no escritóriozão, mas o filme dele está gravado lá, dele cercando a reitoria da USP. E esse trabalho todo é importante que essa galera que está hoje se formando, indo para os doutorados, eles lembrem que teve muita gente que trabalhou para isso tudo acontecer. E, às vezes, eu não vejo essa sensação de que a pessoa foi para lá e que teve muito trabalho para botar as cotas para funcionar. As cotas, eu não sei se eu falei agora aqui, as cotas eram... O Ministério Público considerou cotas na UERJ inconstitucional e, portanto, não defendeu nenhum cotista. A Defensoria Pública disse que a cota era inconstitucional e não defendeu nenhum cotista. Então, os cotistas, que eu acho verdadeiros heróis, eles foram pelados para a guerra que aconteceu dentro das universidades e com uma mídia safada e racista fazendo o tempo todo a desqualificação. Eu não esqueço dos 4 da gangue do mal, né, que fizeram muita propaganda contra as cotas. E perderam. 2 vezes o Supremo Tribunal Federal disse que, e eu estive lá, está nessas oportunidades históricas que foram a ADPF 186 e a ADC 41. A ADPF 186, Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental, lidou com cotas na universidade, a partir da Universidade de Brasília, e a ADC 41, a pedido da Comissão da Verdade e da Escravidão, do Conselho Federal, ingressa com a ADC 41, Ação Declaratória
constitucional mudando o jogo. Antes era pedida a inconstitucionalidade. Na ADC 41, nós é que somos autores, o Conselho Federal da OAB, e pede a declaração de constitucionalidade. Nós fomos para lá com o Educafro, com a orientação do professor Daniel Sarmento, que foi sustentado também. Eu fui pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, como sempre, também fui para sustentação, e o presidente da OAB também fez a sustentação. Naquela época, foi o presidente Marcos Vinícius Furtado, que é um grande entusiasta, o mesmo que acolheu a Comissão da Verdade. Eu não sei se eu respondi todas as coisas que você perguntou. Eu falei do Manuel Congo, falei... A única coisa... a única coisa que a gente não falou, mas aí eu vou refazer a pergunta, e aí você já encaminha para a conclusão mesmo, que agora nós batemos 1h30 e o programa ele tem um limite. A gente tem mais 10 minutos só. O que eu tinha te perguntado era o seguinte, é da situação atual, que a gente, de uma situação específica, que é a questão da Fundação Palmares, né? O que está se organizando para, de algum modo, conter esse ataque e proteger essa instituição que tem, né, na sua história, uma importância fundamental para a inclusão das lutas contra o racismo e, de certo modo, a reparação no nosso país. A Fundação Palmares ela teve uma específica data de apreciação pelo Conselho Federal. Ele disse que entregava um mandato histórico para a diretoria da OAB adotar tudo que fosse preciso para garantir que a Fundação Palmares funcionasse. A Fundação Palmares está com o presidente sub júdice, há recursos que foram, inclusive, encampados das ações pela Defensoria Pública da União. Eu vejo que se poderia fazer mais, já propus que alguns coletivos de direito fizessem um monitoramento de vigilância no dia a dia do Diário Oficial relativo à Fundação Palmares, para saber o que está acontecendo. Todos os atos deveriam ser passíveis de avaliação de se é possível questionar ou não. Mas, para isso, você tem que estar com o Diário Oficial sendo lido. Eu acho que isso daí seria tarefa de muitos estudantes que estão nas universidades, montar lá um sistema de avaliação e, a partir daí, você desenrolar ações específicas, como ações de improbidade, ações populares, e aí ficaria mais para os advogados, e tem muito advogado por aí. Tem muito advogado jovem, tem muita gente que pode produzir minutas e vai fazendo, não são os velhos que vão ficar nesse cerco todo aí. Então, é preciso dizer que a galera aí tem que pegar o Diário Oficial, agora é eletrônico. Imagina quando era de folha, que você ficava esperando. De folha. Agora tem eletrônico aí, dá para fazer lá avaliar e todo dia enfiar lá uma ação de improbidade. Porque é preciso responsabilizar o CPF. Eu fiz 40 anos, 35 anos de Banco do Brasil, na advocacia. E lá no banco o pessoal diz assim, tem que responsabilizar o CPF. Você tinha uma chave, né? Que você era a sua chave, a sua matrícula dentro do Banco do Brasil. E a galera queria saber assim, olha, bota aí o que é o seu CPF na empresa. Então, esse companheiro aí, que está aí, que tem um pai que é um intelectual maravilhoso, que eu prefiro não falar o nome do filho e sempre homenagear o pai, que é o Oswaldo de Camargo, um homem brilhante, de muita luz
na condução das questões do negro. Então, o Oswaldo Camargo tem que ser mais do que desagravado pela fraquejada que ele deu nesse cidadão aí que está envergonhando a todos nós, né? Essa que é a verdadeira fraquejada. Mas o Oswaldo de Camargo deve ser muito homenageado e muito apoiado e muito desagravado, né? Por conta disso daí. Mas isso vai passar. Você vê que são pessoas que estão... você não vê projeto, você não vê nada para crescer, não vê nada para nascer, não vê nada para beneficiar ninguém. São ervas daninhas, né, que estão passando aí e que vai acabar assim, como o Weintraub teve que fugir correndo para depois de fazer... E vai ter que uma hora voltar, nem que seja algemado, né? Porque os inquéritos estão lá, né? Por muitas... não é difícil imaginar que em algum momento ele vai ser intimado para prestar depoimento e, se ele não aparecer, a Interpol está aí para isso mesmo. Está aí para isso. Ele vai aparecer. Eu, pegando um gancho, né, do que você falou, essa questão de responsabilizar, aproveito para informar aqui, aqui, sem dúvida, esse monitoramento que você diz que deve ser feito mesmo, é algo que em toda administração pública, teoricamente, a gente deveria fazer. Eu, particularmente, tenho acompanhado bastante essas situações aqui do município, da capital, e aproveito para informar, nosso público que está sempre aqui, que já estamos continuando com a ação popular contra a instalação do tomógrafo lá na Rocinha, que, por sinal, o tomógrafo queimou hoje, porque faltou refrigeração lá na Igreja Universal, não tinha ar-condicionado. E aí, além do Crivella ter instalado algo que nunca funcionou e nunca atendeu a população da Rocinha, no terreno da Universal, o aparelho ainda queimou. Né? E aí é aquilo que você está falando, a gente ainda tem que ficar o tempo inteiro... O Vitor Travancas, que é professor da classe, ele fez um monte de ações populares aí, que ele é especialista nisso, e depois ele parou e entregou, porque não estava fazendo mais nada na vida. Era só ação popular em cima de ação popular, e ele fez exatamente essa receita. Tem muito advogado jovem aí que pode perfeitamente começar a bater, e aí vai ver que é importante dar trabalho, mas pode estudar profundamente a ação popular. A gente pode dar, eventualmente, alguns palpites, mas a galera tem que sair só da coisa. As minhas críticas lá de trás, não vai dar tempo para falar, mas eu acho que, primeiro, você não pode juntar, discriminar o outro negro porque ele é do outro partido. Só por causa disso. Você pode discriminar por um monte de razões. Mas não, ele é desse partido, então não pode vir, não pode participar. Isso não é aceitável, especialmente dentro de OAB. Essa partidarização dentro do OAB, eu não pratico, não faço, não aceito, e é proibida. E também para projetos de pesquisa da academia, começou o Fora Bolsonaro aqui em Copacabana. O panelaço, E que tenham consequência, utilidade e foco. Ele tem que terminar com algum tipo de atitude. Então, é preciso ter um resultado. Você vai pensar uma medida boa, mas para fazer o quê? Tem que ter E muitas vezes as pessoas fazem pesquisas só para constatação do problema. Eu acho que tem que vir embutido uma solução. Meu amigo Lincoln Chaves, que foi muito tempo meu colega de Banco do Brasil, está se despedindo aqui. O Lincoln foi consultor internacional do Banco do Brasil, e na época que eu tive com o Lamáquia, eu fiz 17 anos da diretoria da Associação dos Advogados do Banco do Brasil. Eu e o Lamáquia saímos de lá para a OAB, assim, eu já estou há umas 7 ou 8 gestões em comissões
Na Comissão da Gestão, lá no Conselho Federal, 3. 2 de Meio Ambiente. Uma da Igualdade Racial, onde eu era vice-presidente. 2 da Igualdade Racial. E 2 do Meio Ambiente também, porque a minha vida anterior era uma vida ambiental também. Até que a questão é isso. Eu acho que já deve estar terminando. Doutora Lúcia Oliveira, um grande abraço também. A gente já está terminando, sem dúvida. Eu acho que assunto não falta, porque a gente faz outra, vamos marcar para a gente fazer outra logo em breve. Eu só posso te agradecer mesmo, esse tempo. Foi bom papo aqui pra gente. E vamos ver esse negócio desse cinema aí, o pessoal que está ouvindo aí. Vamos botar aí para... E vamos encaminhar a questão do Cine Guaraci, vamos encaminhar a questão de Rocha Miranda, sem dúvida. E, mais uma vez, é um prazer ter você com a gente nessa luta. Tá? Beleza. Vamos fazer tremer o chão dessa terra. Vamos embora, juntos, sem dúvida. Vamos fazer tremer o chão de Madureira. Sem dúvida, vamos embora. A gente está querendo, Tem que chamar o Gá que é... O Gá está com 73 anos que... Gosta de uma confusão. Gosta de uma confusão. Eu sou bonzinho. Tá tudo certo. Quero agradecer muito mesmo, André. Obrigado, foi um prazer. Amanhã só para dar... live de amanhã aí, anuncia aí. Deixa eu saber onde é que está aqui. Qual que vai ser amanhã? Aí, ó, pessoal. Amanhã, 23. É com o Marco Antônio André, membro da Comissão da Verdade da Nacional da Escravidão Negra e de Santa Catarina. Ele mora em Tubarão, se eu não me engano. Não é Tubarão, não. É outra cidade no interior. E ele pegaram os nomes dele, ele que era advogado negro lá, e picharam picharam na cidade dele, negro, macumbeiro e não sei outras coisas lá. Absurdo. E ele agora é membro da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão, e a gente vai falar sobre impactos sociais e históricos em Santa Catarina, reparação da escravidão. Ok? Eu amanhã não tenho live aqui no Fala Subúrbio, então vou estar lá ligado na tua. Então é amanhã no teu perfil do Facebook. 19 horas. Às 19 horas. Do Facebook mesmo? Aqui no Facebook? Não, no Instagram, @Humberto Adame. Então, @Humberto Adame. O perfil do Adame amanhã às 19 horas. Ele vai estar numa live lá, a gente cola lá para ouvir mais esse debate, que tenho certeza que vai ser muito bom. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Eu quero dizer que nessa semana aqui, a live que nós já temos marcada é na próxima, provavelmente quarta-feira, nós vamos ter alguma live, amanhã não, mas na quinta-feira eu vou estar aqui batendo um papo com a Lohama, que é a assessora da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e da Alerj. Nós vamos estar batendo aqui sobre um papo sobre intolerância religiosa na pandemia. Acho que ela trabalhou comigo lá na CEPI, Lohama. Trabalhou na CEPI, exatamente. Aliás, ela mandou um abraço quando ela viu que a gente ia bater um papo aqui. Ela trabalhou com você na CEPI, inclusive te elogiou muito. Então, obrigado. Dando continuidade ao debate, sem dúvida, racial. Eu vou fazer com o Edson Santos, ele está muito quieto. O Edson, é verdade, fica quieto demais. Adame, muito obrigado. Um abraço, tchau. Tchau. Isso aí.